Olá, sejam bem-vindos a mais um Conversa de Mercado. E hoje vamos explorar um tema fundamental para a indústria: o impacto dos isolados ambientais e como eles podem se transformar de desafios em oportunidades. E para falar sobre esse assunto, recebemos hoje a Karina Takemoto, gerente comercial da Solábia, e Letícia Dias, assessora científica. As duas vão nos contar tudo sobre o tema de isolados ambientais, o poder do invisível. Karina, Letícia, sejam muito bem-vindas. Muito obrigada, é um prazer enorme estarmos aqui com vocês. Olá, Viviane, muito obrigada pelo convite, o prazer também todo nosso estar presente aí na conversa de mercado. Prazer é todo nosso receber vocês aqui. Você quer contar um pouco mais sobre a Solábia para a gente, Karina? Claro, com prazer. Hoje a gente está aqui representando o Grupo Solábia. A Solábia é um grupo francês de muitas décadas, uma trajetória sólida construída ao longo de décadas, marcada pela pesquisa científica, pela excelência em biotecnologia, pelo fornecimento em soluções que impactam positivamente a saúde, a nutrição, a cosmética em diversos mercados. Em 2022, a Solábia comprou a Labor Clean e em 2024 comprou a Plastilabor. E essa união das duas empresas marca uma trajetória de uma grande experiência no mercado de controle de qualidade e microbiologia. Essa soma de expertise das duas empresas nos permite apoiar ainda melhor os nossos clientes em diferentes indústrias. E dentro desse contexto, o tema dos isolados ambientais ganha uma relevância muito especial, porque eles representam tanto um desafio quanto uma oportunidade de elevar os padrões de segurança e inovação. Estamos muito felizes de poder compartilhar com vocês um pouco dessa visão. Bom, e para começar, eu gostaria que vocês pudessem explicar de uma forma mais simples o que são esses isolados ambientais e por que esse tema é tão relevante hoje. Excelente pergunta, Viviane, obrigada. Em termos simples, isolados ambientais são micro-organismos reais recuperados do ambiente de produção de cada fábrica. No ar, na superfície, na água, em utilidades, nas vestimentas dos operadores, em diversos aspectos. Eles refletem a microbiota que, de fato, convive dentro do processo do cliente. Como biofilmes, aqueles bem difíceis, uma flora típica de pessoas, de água, eles diferem de uma cepa padrão, por exemplo. Então, por que a regulação moderna migrou de checklists de testes para estratégias de controle de contaminação, CCS? Porque ela foi baseada em risco e dados do ambiente. E o anexo 1 europeu, vigente desde 25 de agosto de 2023, pede que o desenho do monitoramento e das ações sejam lastreados no conhecimento da flora típica do local. E essa tendência, investigação, é uma melhoria contínua do processo. Então, é por isso que os isolados ambientais são tão importantes hoje, já utilizado em todos os países praticamente da Europa e nos Estados Unidos. E vocês podem contar um pouco mais qual que é a principal diferença entre os isolados ambientais e as cepas de referência? Sim, então quando a gente fala de cepas de referência, né, um termo já muito utilizado na indústria farmacêutica, no controle de microbiologia, quando a gente fala dela e faz essa relação entre diferença de cepa de referência e isolados ambientais, a cepa de referência são os micro-organismos com as características bem definidas, né, as farmacopeias, as referências que a indústria farmacêutica utiliza, essa terminação, terminologia, cepas de referência, ela tem exatamente isso, são micro-organismos com características bem definidas, conhecidas, elas são provenientes de coleções reconhecidas, né, mundialmente nós temos aí várias coleções de cultura que contribuem aí com a indústria farmacêutica como cepas de referência, né, elas são conhecidas em termos de características, a identificação, o seu perfil de sensibilidade, elas têm as suas confirmações fenotípicas, moleculares,
maiores, né? Então, ela tem essa característica de conhecimento, de confiabilidade proveniente dessas coleções. Os isolados ambientais, quando a gente usa esse termo, são micro-organismos que foram recentemente ou não isolados ali no ambiente produtivo, né? Então, eles podem ser procedentes também de isolados de sistema de água, porque a gente fala sobre isolados ambientais, a gente tem esse termo ambientais, mas ele não é somente proveniente de ambiente, né? Um sistema de água, a gente pode encontrar um isolado ambiental, numa análise de matéria-prima, a gente encontra também um isolado, uma análise de produto acabado, e esses micro-organismos a gente não conhece o perfil fenotípico dele, eles são caracterizados como cepas selvagens, né? São cepas que elas estão ali se adaptando a certas condições externas, né? Então, de modo bem objetivo, a gente pode dizer que cepas de referência são as cepas conhecidas, né? Que possuem toda essa origem conhecida, confiáveis, de coleções caracterizadas, e os isolados ambientais, eles são esses micro-organismos desconhecidos, esses micro-organismos selvagens que são adaptáveis, porque estão dentro daquela estrutura, dentro daquele ambiente pobre, né? E essas condições externas afetam esses micro-organismos, e por isso a gente objetivamente falaria, né, que a principal característica é essa, é uma cepa conhecida para um isolado não conhecido. Muito bom. Acrescentando, né, que a farmacopeia americana, ela coloca como referência as cepas ATCCs, que são esse banco que a gente utiliza. A gente hoje, o Grupo Solabia, tem uma parceria com uma empresa americana chamada Microbiologics, e hoje o Grupo Solabia é o número 1 que mais compra essas cepas. Hoje o Brasil é o país que mais consome cepas ATCCs no mundo. Então, a gente segue essas preconizações da farmacopeia, e em referente aos isolados ambientais, o Grupo Solabia também oferece soluções para que o cliente consiga trazer para dentro do processo dele, de forma segura, a utilizar os isolados dele dentro de todos os challenges que ele precisa fazer. Então, a gente oferece todas essas soluções em ambos, tanto uma cepa selvagem como uma cepa de referência. O grupo está sempre trazendo as soluções para o público dele. E no ambiente industrial, onde que esses micro-organismos eles são geralmente encontrados, e como que a Solabia tem apoiado as empresas a identificar e também a monitorar esses riscos? Então, o ambiente fabril, né, dependendo das características de cada empresa, né, nós temos empresas fabricantes de produtos estéreis, empresas fabricantes de produtos não estéreis, né, e essas empresas, elas possuem as suas áreas, né, suas áreas fabris, com diferentes classificações, então, diferentes faixas de especificações também, né, então nós temos ali classificações, por exemplo, de área, que a gente chama classe ou grau A, onde a gente tem ali a manipulação do produto propriamente dito. Então, essas áreas a gente tem ali, né, que ter um controle muito grande desse crescimento microbiano. Nós temos a área do grupo, o grau, né, a classe, o grau B, onde é o entorno dessas áreas, né, de grau A. Então, ali naquelas áreas a gente geralmente tem um rigor alto também, mas os limites são diferenciados. Nós temos classe C e D, da mesma forma, elas são os entornos ali, mas a gente tem ali uma possibilidade dentro dos limites desse crescimento. Então, dependendo da indústria e a sua linha de produto, as salas de fabricação, as salas de enchimento, as salas de lavagem, pesagens de matéria-prima, os próprios laboratórios, esses ambientes são todos monitorados, né, através do controle microbiológico. Existem testes desenhados específicos para esse monitoramento, e desses monitoramentos é onde a gente encontra, né, esses micro-organismos. Então, esses locais, eles são variados ali dentro da indústria, de certo, de acordo com as suas classificações. A Solabia, ela tem apoiado essas empresas, levando esses conteúdos relevantes, né, sobre o tema. Esse é um tema já antigo, eles já estão nas referências há muito tempo, mas que com o passar do tempo a gente vem se debruçando
avançando mais e mais nesse tema, né? As auditorias, elas estão aí, estão participando ativamente, estão realizando ativamente auditorias, questionando sobre esse tema, sobre a aplicabilidade. Então, a Solabia tem levado esses conteúdos relevantes, tem apresentado treinamentos, a gente sempre está nos clientes, levando, né, o conteúdo extremamente relevante dos nossos produtos, não só a parte operacional do nosso produto, mas conteúdos relevantes também técnicos, né, relacionados a esses produtos. A gente acompanha as discussões, né, então temos o anexo 1 que está frequentemente realizando grupos realizando discussões em cima do anexo 1, então a gente leva essas atualizações para o cliente e apresentando também soluções para atender as recomendações, né? Então, como a Karina informou, nós temos soluções e automaticamente essas soluções, elas vêm carregadas de um conteúdo técnico e assim a gente apoia a empresa, né, a identificar essa necessidade, a monitorar isso, né, que é extremamente importante, porque ela, além de fazer parte, né, de ser importante no processo, né, no processo para o produto e para o paciente, nós temos também a questão de identificar e monitorar esses riscos, né? Então, a gente trabalha com essa frente, levando esses conteúdos, levando conteúdo e a solução para as empresas. E a solução que a gente hoje oferece, que a gente já tem oferecido há um tempo no mercado, a gente já tem clientes no Brasil, que é padronizar esse isolado ambiental, é criar um seed stock desse produto, criar uma forma segura para que ele possa utilizar esse micro-organismo nos testes que ele precisa fazer. Então, hoje a gente oferece de forma técnica e profissional, segura, o mesmo micro-organismo, na mesma apresentação, com as mesmas documentações que a TCC tem, que a Microbiologics tem, a gente oferece para o cliente. A gente vai pegar o isolado ambiental dele, transformar isso de uma forma profissional e segura e entregar um produto com todas as especificações para que ele possa, se ele for auditado, ele não vai ter simplesmente uma cepa selvagem, que ele não tem muita documentação, ele não tem muito controle sobre isso. Então, ele vai entregar um produto eficiente e ele vai estar seguro em qualquer auditoria e cumprindo aí as novas normativas do anexo 1 e conseguindo o alcance positivo nas auditorias. E para as empresas que precisam se orientar mais nesse sentido, quais são as recomendações e as normas específicas sobre a aplicabilidade dos isolados ambientais? Bom, a indústria farmacêutica, ela é um segmento bastante complexo, né, criterioso, ela é de extrema importância para a população, é regida por um rigoroso conjunto de normas, né, a gente tem ali a Anvisa, várias resoluções internacionais, né, tudo para garantir a segurança, a qualidade e a eficácia, né, dos medicamentos. Então, quando a gente fala nesse sentido isolados ambientais, a gente está falando de controle de qualidade, né, a indústria farmacêutica, ela possui as farmacopeias, então as farmacopeias, elas são as responsáveis ali por tudo que a gente faz de controle de qualidade, tudo a gente extrai ali das farmacopeias, né? Então, as farmacopeias, nós temos ali todas as rotinas, sejam elas de microbiologia, seja ela fisicoquímica, né? Todas essas rotinas, essas metodologias estão descritas na farmacopeia. Elas estão relacionadas ali, os isolados ambientais, em vários capítulos, né, da farmacopeia americana, a farmacopeia brasileira também traz, porque a farmacopeia brasileira, ela é um conjunto ali das harmonizações realizadas com a farmacopeia americana, a britânica, né, a inglesa e a japonesa. Então, em vários capítulos das farmacopeias, esse tema, ele é abordado. Eu posso trazer aqui alguns exemplos, no capítulo de teste de promoção de crescimento da farmacopeia americana, por exemplo, que é o capítulo 60, o 61, o 62, o 71. Nós temos ali o teste de eficácia antimicrobiana no capítulo 51. Nós temos também os isolados ambientais. Nós temos desinfetantes e antissépticos também, o capítulo 10, 72. Todos esses capítulos, eles abordam ali o conteúdo, né, o tema isolado ambiental.
Então, é buscando nesses capítulos as informações sobre o tema, se aprofundando em fóruns, em discussões, realizando cursos, porque é o que geralmente eu falo, cada tema na microbiologia é um universo, né? Quando a gente fala de promoção de crescimento é um universo, desafio de desinfetante é outro universo, desafio de conservante é outro universo. Então, cada tema na microbiologia é um universo. E é muito importante que o laboratório ele se aprofunde nisso, né? Pois são essas recomendações que são de extrema importância para o processo, produto e paciente, né, que vai, além da gente estar em compliance com essas referências, né, a gente também está em compliance com as demandas das rotinas de auditoria. Então, todo esse conteúdo em diversos capítulos farmacopêicos estão provenientes, estão lá contemplados, quando, mais uma vez, quando a gente fala de discussões e fóruns, esse tema está em total atualização, o próprio anexo, e são todos documentos que, de certo, têm ali a sua complexidade, mas que, à medida que o laboratório ele se debruça ali, ele vai entendendo um pouquinho mais uma vez, é um universo, não existe é isso ou é aquilo, é uma complexidade, é muito particular de cada indústria, porque cada indústria vai ter um conjunto de, eu faço monitoramento dessa forma, eu utilizo essa técnica, eu utilizo essa rotina, então não é algo que é A mais B, né? É algo que é para se debruçar e é para extrair todo esse conteúdo e aplicar ali na realidade daquela indústria A, daquela indústria B, né? É muito interessante, é um universo muito importante e que a gente aprende muito, né? Porque a gente fala de isolados ambientais, mas a gente acaba sempre olhando para as outras rotinas microbiológicas, então a gente vai se completando a cada dia que passa, como analista, né, e conhecedor ali de uma rotina microbiológica de indústria farmacêutica. Só acrescentando também que não é só essa questão do isolado ambiental, não está mais só para a indústria farmacêutica. Além do anexo 1, né, que está em vigor desde 2023, a gente tem questões na OMS, a TRS 1044 no anexo 2, que pede a qualificação, pede um teste de promoção de crescimento, que coloque as cepas de referência e os isolados ambientais. Tem o FDA trazendo isso, tem a STM E22614, que é um guia para avaliar os desinfetantes em salas limpas. Tem o setor de alimentos, tem o setor de cosméticos com a ISO 22716, com a RDC 48213. Então, todas as indústrias, né, não é só um segmento, todas as indústrias já estão adaptando essas normativas e trazendo cada vez mais a segurança para o processo, porque ter um isolado ambiental, ter essa ameaça invisível, é algo muito prejudicial quando você não tem controle disso. Então, todos os setores estão cada vez mais entendendo o quanto é importante você identificar, conseguir tratar na causa esse inimigo que causa muito barulho aí nas indústrias. Com certeza. E vocês podem compartilhar com a gente algum caso real em que esses isolados ambientais tiveram um impacto significativo em uma empresa ou num processo? Viviane, nós temos vários casos, né? A gente, à medida que nós vamos ao cliente e ofertamos, né, essa solução, a gente sempre tem um retorno, um feedback do cliente com exemplos que aconteceram, mas a gente tem um caso muito conhecido, com certeza, das indústrias, que é a própria inclusão do capítulo 60 da farmacopeia americana, né? O capítulo 60, ele fala sobre o complexo Burkholderia cepacia, né? A Burkholderia cepacia é um micro-organismo, né, que ele é muito frequente em análises de sistemas de água, pela sua capacidade de formação de biofilmes, então ela foi incluída como especificação em produtos, especialmente alguns produtos destinados ao uso em vias, né, como inalação, via oral, mucosa, para pacientes de alto risco, pacientes com fibrose cística. Então, a implementação do capítulo 60, ela foi exatamente proveniente desse achado, um isolado ambiental, né, o gênero Burkholderia,
que é esse achado muito frequente, ele foi implementado como um capítulo na farmacêutica, na farmacopeia americana. Hoje em dia, ela é contemplada na farmacopeia americana. Na farmacopeia brasileira, nós ainda não temos esse capítulo, mas como a gente tem a harmonização, as farmacopeias se falam, isso com certeza num futuro muito próximo, a gente, né, vai com certeza ter, e aí no caso é o complexo Burkholderia, né, então é mais de um, seria a Burkholderia cepacia, a Cenocepacia, a multivorans, então esse micro-organismo proveniente, né, um isolado ambiental proveniente de um sistema de água, de análises constantes de sistema de água, foi identificado, opa, este micro-organismo, ele é um micro-organismo que tem uma fundamental importância de controle para pacientes de alto risco, então, por conta disso, ele foi estudado e foi implementado um capítulo em relação a isso. Então, esse é um exemplo muito simples, né, que os clientes com certeza conhecem, sabem que realmente é dessa forma, porque foi uma implementação. Então, é algo que a gente encontra aí no mercado, não são todos os clientes que utilizam, que realizam essa análise, porque, como eu falei, cada laboratório, ele tem uma estrutura de produto, né, tem um portfólio de produto, mas os que trabalham com essas vias oral, mucosas, né, e nasal, ele tem essa demanda. Então, esse é um caso real e muito recente, né, a implementação, a inclusão de Burkholderia, o complexo de Burkholderia foi de 2019 para cá, então é um caso muito recente e conhecido aí também dos laboratórios de microbiologia. E complementando o que a Letícia falou, o Grupo Solabia, ele tem soluções que ajudam os microbiologistas dentro do processo de promoção, né, do laboratório a identificar. A gente tem as cepas de referência do complexo Burkholderia e os meios de cultura também do complexo Burkholderia, trazendo mais solução para que as empresas consigam trabalhar com mais recursos para identificar esses isolados aí. E pensando no futuro, como que a Solab ela enxerga o papel dos isolados ambientais, não só como um problema, mas também como uma oportunidade de inovação e melhoria contínua para a indústria? O desafio, né? Eu digo um desafio, né? Porque quando a gente fala de isolados ambientais, como a Karina conversou, como ela pontuou atrás, quando a gente fala desses isolados ambientais e a sua implementação, porque isolados ambientais, mais uma vez, como a gente falou, da magnitude dos assuntos, né? O isolado ambiental não é só a gente identificar, encontrar, categorizar, é implementar. Então, quando a gente precisa implementar esse isolado que passou por uma avaliação, que foi vista que ele pode ser ali um micro-organismo que traz um problema para o nosso processo, para o nosso produto ou para o paciente, então a gente precisa implementar esse isolado ambiental. Então, quando a gente passa por essa implementação, a gente encontra esse grande desafio que é a manutenção desses isolados, né? Então, manter esse isolado por conta dessas características selvagens é de extrema dificuldade, é de extremo desafio. Então, por isso que a Microbiologics ela vem com essa solução, né, toda padronizada, ela pega esse isolado, o próprio isolado da área encontrado ali naquela indústria e ela transforma esse micro-organismo num micro-organismo onde ele vai conseguir implementar isso com mais confidencialidade, né, mais padrão, né? Então é um grande desafio manter esses isolados selvagens, né, de forma que estejam ali disponíveis quando necessário. A gente, em alguns momentos no laboratório, a gente tem testes que precisa dele, mas eu particularmente tenho um olhar, como em muitos momentos da microbiologia, a gente experimentou essa inovação, né? Eu costumo dizer que eu já entrei na microbiologia já há muitos anos atrás, e a gente passou por alguns processos onde o novo causava uma certa resistência, né? É lógico que a gente tem grandezas de exemplos aí diferentes, eu posso trazer um exemplo muito simples, entre aspas, perto da grandeza que é um isolado ambiental, mas esses desafios nos ajudam a olhar o novo de uma forma diferente, né, e buscar aperfeiçoar processos, produtos, né, então eu acho que essa oportunidade de olhar para, mais uma vez, isso
Esse tema, ele não é novo, né? Ele é um tema que já está há muito tempo, mas à medida que a gente vai trabalhando, olhando para esse tema, ele vai esbarrando em inovações. Uma dessas é a que a gente pode trazer como soluções, né? Você pegar esse isolado e caracterizar e deixar isso disponível para o laboratório. Então, eu acho que essa oportunidade de inovação e melhoria contínua para a indústria é a respeito disso, é enxergar este grande desafio, olhar as opções, né, olhar a solução que a gente tem no mercado, que por mais que você vai ter uma solução disponível, mas ainda assim a gente tem processos robustos, né, que, ok, nós temos ali o micro-organismo agora já isolado, mas aplicá-lo na rotina ainda né, é algo que precisa ser feito. Então, é um compilado aí, né, se eu posso dizer que esse desafio, ele vai levar ao aprendizado, a esse olhar diferente para tudo que a gente encontrar de diferente ali, todas as demandas que a gente encontrar, tudo que a gente se esbarrar ali naquele processo que precisa ser investigado, que precisa ser melhorado para a indústria. Eu acho que no final todo mundo tem a ganhar, né? A indústria que leva a sua marca, o paciente que está ali trabalhando utilizando produtos de qualidade, seguros, e nós, né, Solabiar, que vamos estar levando ali essa solução para o cliente, né? Então eu vejo um futuro, apesar de desafiador, muito positivo para a estrutura, empresa, né, paciente e fornecedor, no caso, o nosso grupo levando a solução aí para esse grande tema. Exato, e complementando novamente, muito sábias as palavras da Letícia, a nossa missão hoje é ajudar a dar esse suporte para os clientes, para mostrar para eles as soluções. Isso é um tema ainda não muito falado no Brasil. Normalmente as empresas procuram a gente quando são auditadas, quando tem algum tipo de apontamento. Então, a gente já tem feito sempre divulgações do produto. Toda vez que a gente está no cliente, a gente explica sobre o anexo, a gente explica sobre o processo, a gente fala o quão importante isso, a gente quer que a gente fale de uma maneira muito clara para que ele consiga levar para o gestor dele, para explicar por que precisa comprar, desenvolver um projeto para trazer o isolado de forma segura para dentro do processo dele. Então, essa é a nossa missão hoje, é trazer esse suporte para o cliente e deixar ele sempre à frente, para que ele não seja auditado, que ele seja preparado para qualquer tipo de auditoria. Então, essa parceria que existe do Grupo Solabiar com todos os clientes que a gente tem, manter sempre essa comunicação para ele estar sempre seguro. Com certeza, e eu falo que é uma temática incrível também, porque no fim do dia nós estamos falando sobre controle de qualidade em alimentos, em medicamentos, que chega lá na ponta, né? É o cuidado, é o bem-estar, e parabéns pelo trabalho de vocês e pelo cuidado nessa área. Muito obrigada, a gente agradece muito a oportunidade, é muito bom estar aqui, espero voltar outras vezes, conte sempre com o Grupo Solabiar para qualquer solução de microbiologia. Obrigada, com certeza, Viviane. Só adicionando a sua fala, né, Viviane, no final da ponta, né, seja ela indústria farmacêutica ou cosmético, alimento, é paciente, é consumidor, né? Então, por isso que é de extrema relevância, né? Exatamente. Muito obrigada, Letícia. Muito obrigada, Karina, pela participação de vocês. E aos nossos espectadores que ficaram com a gente, gostaram desse conteúdo, se inscrevam no canal para ter mais notícias sobre o mercado de ciências da vida. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigada.